Olá, tudo bom? Por aqui está tudo bem e eu espero que esteja tudo bem com você também. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do curso de inglês. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pronomes pessoais, tá bom? Então, pronomes pessoais em inglês fica personal pronouns, ok? Hoje eu vou mudar minha colinha. Em geral eu uso a folha de papel, mas para facilitar eu vou deixar o computador ligado e aí eu vou dando uma olhada só para garantir que eu não esqueça de falar nada, beleza? Então, seguinte, essa aqui vai ser a nossa primeira aula de teoria de fato e também o nosso primeiro pilar, que é o uso do it, tá bom? Então, assim, hoje a gente vai estudar os pronomes pessoais do inglês, tá bom? Então, assim, para começar a falar um pouquinho sobre pronomes pessoais, eu vou explicar para você o que são pronomes. Pronomes são palavras que têm como função substituir ou anteceder os substantivos, tá bom? Então, qual é a ideia de um pronome? Para a gente não ficar usando substantivo toda hora, a gente usa o pronome porque ele vai agregar mais fluidez ao texto, tá bom? O uso dos pronomes vai ficar bem mais nítido quando a gente começar a fazer mais frases, começar a unir frases, e aí sim você vai ver como é que o uso do pronome ele é bem útil, tá bom? Ah, bom, então assim, para eu explicar melhor essa parte de pronome, os pronomes eles possuem algumas divisões, tá bom? Então, dá uma olhada aí na imagem. Aí, então, a gente tem as divisões que são pronomes pessoais, que podem ser de sujeito, objeto direto ou objeto indireto. Os pronomes demonstrativos, os possessivos, os reflexivos, os adjetivos possessivos. Lembrando que adjetivo possessivo não é pronome, tá bom? Mas como eles vão ter um uso muito similar ao pronome possessivo, eu resolvi agrupar porque facilita o ensino, tá bom? Mas eles não são pronomes. E por fim, outros pronomes, tá bom? Então assim, essa parte de pronomes pessoais, a gente vai ter pronomes pessoais 1, que é essa aula de hoje, e pronomes pessoais 2. Por que eu fiz essa divisão? É o seguinte, como a parte de pronomes pessoais, a gente vai ter uma parte que vem antes do verbo, que é o sujeito, e outra parte que vem depois do verbo, que são os objetos. Para explicar a parte de objeto, você vai precisar entender sobre verbos. Então eu deixei a parte de pronomes pessoais 2, toda essa parte de objetos, para depois da aula de verbo, beleza? Por isso que eu dividi em dois. Então, vamos lá. Essa parte de pronomes pessoais, a gente em português chama de pronomes pessoais do caso reto, beleza? Você não precisa se preocupar com o nome, é só para você ter noção mesmo. Então, vamos lá. O uso do it. Como é que vai funcionar isso? Dá uma olhadinha na imagem aí. Aí, na imagem estão os pronomes pessoais do inglês, tá bom? Para a função de sujeito. Então, eles vão ser, I, you, he, she, it, we, you e they. Beleza? Percebe que o segundo pronome do singular é o mesmo do segundo do plural, tá bom? Que é you. Beleza? Na imagem está entre parênteses a pronúncia, mas como aqui no vídeo tem o áudio, dá para você escutar eu falando, mas na apostila está entre parênteses como é que você deveria falar em português mesmo, tá bom? Então, bom, eu imagino que eu consegui reproduzir bem essa parte de pronúncia. No inglês eu acho que não tem nenhum grande empecilho, tá bom? Então, o que é importante dessa parte de pilar? Você percebeu na imagem que a gente tem o it no inglês e a gente não tem o equivalente em português. O que seria esse it? Eu gosto de chamar como sendo a coisa. Qual é que é a ideia por trás do it? É o seguinte, no inglês, a gente não usa ela e ele para o que não é pessoa, tá bom? A gente só vai usar tipo o he e o she se for um ser humano. Se for tipo animal ou objeto, a gente usa o it,
Beleza? Então, assim, só para você entender, ó, eu vou deixar um esqueminha aí, dá uma olhada na imagem. Aí, então, ó, voltando, você percebe que no português a gente usa o ela, o ele e o ela para pessoas, animais e objetos. No inglês, a gente vai usar o he e o she para pessoas, o it a gente usa para animais e objetos, e o they a gente usa para pessoas, animais e objetos. Beleza? Bom, agora ó, a gente vai falar sobre gênero, tá bom? Gênero em inglês é gender. Dá uma olhadinha na imagem como é que fica a pronúncia. Aí, ó, então vamos lá. Agora que a gente já estudou os pronomes, a gente vai estudar os gêneros, tá bom? Por que a gente estuda o gênero? A gente vai estudar o gênero para saber qual pronome utilizar, tá bom? Então, ó, só para deixar claro, quando a gente vai estudar gênero, existe uma diferença entre o gênero biológico e o gênero de idioma ou gênero gramatical, tá bom? Em geral, tá? E só em geral, costuma coincidir o gênero biológico com o gênero gramatical, mas não é uma obrigação, tá bom? Então, ó, só para você entender, por exemplo, a gente pode ter, sei lá, um animal do gênero feminino, mas que no idioma ele é referido como sendo masculino, tá bom? Então não se assuste caso isso venha acontecer, beleza? Então, ó, vamos lá. No português, a gente tem dois gêneros, que são masculino e o feminino. Pode perceber que todas as palavras do português, elas são divididas em masculinas e femininas, tá bom? Então, por exemplo, ó, a gente tem mesa é feminino, carro é masculino e etc, tá bom? Para pessoas não tem o que errar, se é feminino é ela, se é masculino é ele. E no português, para animais e objetos, principalmente objetos, você não tem como saber o gênero, tem que decorar. Por exemplo, como é que eu sei que mesa é feminino? Não tem, tem que, tem que decorar cada um, e por isso que o português é um idioma difícil. Então, ó, no português, os animais vai bater o gênero biológico. Se é fêmea, no português a gente vai se referir como sendo feminino, e se é macho, como masculino. É mais os objetos mesmo que vai dar problema. Então, ó, é um conceito que parece meio estúpido falar, porque a gente que veio do português, a gente já está acostumado. Mas para quem veio de outro idioma, não. Então, o que vai acontecer é que no inglês, a gente vai ter 3 gêneros, tá bom? Que são masculino, feminino e o neutro, beleza? Então você percebe que o gênero neutro, ele não existe no português, tá bom? Ele é algo novo pra gente. E é por isso que eu chamo essa aula de pilar, tá bom? Então é o seguinte, ó, para você entender, eu vou deixar uma imagem aí, dá uma olhadinha na imagem. Aí, ó, eu vou deixar pouco tempo a imagem para o vídeo não ficar muito grande, mas é só você dar um pause e ler com calma, beleza? Então, ó, no inglês, o gênero masculino, ele se refere apenas a pessoas do sexo masculino e algumas exceções que a gente vai ver mais para frente. O gênero feminino, ele se refere apenas a pessoas do sexo feminino e algumas exceções que a gente vai ver mais para frente. E o gênero neutro, ele se refere a tudo que não é pessoa, tá bom? Ou seja, objetos e animais. E vai ter algumas exceções que a gente também vai ver mais para frente do livro, tá bom? No caso do curso. Mas de uma forma geral, se não é pessoa, é neutro, beleza? Então assim, você vê como é bem mais fácil saber o gênero de uma palavra em inglês do que em português, certo? E isso vai ser meio que uma regra, tá bom? Tirando uma aula ou outra, em geral, os assuntos do inglês são bem mais fáceis do que os do português, tá bom?
E esse é um dos motivos do inglês ser o idioma tipo, oficial do mundo, porque ele é muito fácil, tá bom? Então, quanto aos pronomes, só para organizar, dá uma olhadinha aí na imagem. Aí, o pronome he se refere ao gênero masculino, o pronome she se refere ao gênero feminino e o it ao gênero neutro, beleza? Então, para saber quando usa o he, o she ou o it, você tem que saber o gênero da palavra e é só usar de acordo com essa regrinha, tá bom? He é gênero masculino, she é gênero feminino e o it é o gênero neutro. Bom, e lembrando que no plural a gente tem um pronome só para tudo, que é o they, tá bom? No plural, não importa se é masculino, feminino ou neutro. É they para tudo, beleza? Bom, e só para encerrar, eu gosto de definir essa aula como sendo um pilar, porque assim, essa parte de gênero, do gênero neutro, do pronome it, não ser difícil, você percebe que vai levar um tempo para você se acostumar a não chamar tipo um animal como sendo ela ou ele, tá bom? Não é difícil, mas até isso virar um hábito, leva um tempo. E é por isso que eu ensino esse tipo de matéria logo no início. Para quê? Para você ir se acostumando e depois isso tá tão assimilado que você já não precisa mais pensar. E é daí que vai nascer a fluência, entendeu? Você não vai mais ficar, como é que será que fala? Entende? Vira algo natural, beleza? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não, era mais isso. Era só se acostumar. Basicamente, essa aula é para explicar essa parte de pronomes, dos gêneros, que a gente só usa he, she, basicamente para pessoas, tirando exceções, e o it quando não for ser humano, tá bom? Eu vou deixar aí uns exemplos para você ver como é que a gente associa os pronomes, tá bom? Então dá uma olhadinha aí na imagem. Aí, bom, por hoje o que eu tinha que passar de teoria era isso, tá bom? Muito obrigado pela atenção.